Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite, obrigado. Então vamos. Feminino, 70 anos, divorciada. Fui fumante durante 40 anos. Tenho PDPOC, enfisema pulmonar desde 2011. Em 2012, fiquei em 14 dias na UTI entubada. Desde 2017, estou cada vez pior e atualmente preciso usar oxigênio 24 horas por dia. Faço sutra para os antepassados todos os dias. Como libertar dessa ilusão? Muito obrigado. Bom, nesse caso, muitas pessoas pensam de uma forma incorreta, achando que o cigarro foi 100% causador do problema. Não é bem assim, não. Muitas pessoas fumaram mais de 40 anos e não tiveram esse problema de enfisema pulmonar. Então, embora o cigarro seja nocivo, embora o cigarro não seja bom, seja prejudicial à saúde, um outro fator que está causando esse problema. Então, veja bem, no seu caso, você disse que é 70 anos divorciada. Com certeza, para chegar ao divórcio, não foi por alegria. Eu não sou torrojão de alegria, nem o seu esposo. Apenas houve alguma coisa que causou tudo isso. Isso você foi guardando. Uma série de nervosismo, uma série de irritação, mágoa, ódio. E esses ressentimentos contribuíram o quê? Para uma materialização em forma de problema pulmonar. Então, cônjuge, problemas com os cônjuges, é normal que haja problema renal, problemas pulmonares, por isso que o causador principal foi a desarmonia, que ainda, essas vibrações negativas ainda estão no seu inconsciente. Okay? Quando alguém passa vergonha, parece que o sangue sobe na cabeça, né? Parece que o rosto fica quente. Então mostra como que reage a nossa emoção de acordo com aquilo que acontece. Então, leia Lições para o Cotidiano, pratique no mínimo 40 vezes por dia a oração do perdão para ele, na parte da manhã e na parte da tarde, por menos 1 hora por dia. Agradeça toda hora que puder. Obrigado, 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 obrigado. Procure ver o lado bom que ele tinha, quantas coisas boas que aconteceram, quantas coisas benéficas que ele te ajudou também. Né? Então, vai agradecendo na parte da tarde, oração do perdão durante o dia. Okay, próximo. Feminino, 58 anos, solteira. Na família, por parte da minha mãe, teve e ainda tem muitos casos de câncer e quebra de fêmur, inclusive minha mãe. O que pode ser feito para mudar essa situação? Muito obrigado. Bom, no livro Convite à Felicidade, volume 2, há uma passagem, muitas pessoas leem aquilo, mas passam direto, não se atentam ao detalhe que o mestre escreveu. Ele fala que osso, em japonês fala Hone, e Hone está ligado aos antepassados. Por isso que é importante dar esse amor aos antepassados que está faltando da sua parte. Então você precisa dar mais atenção de duas formas. Lado físico, cuidar dos jazigos deles, providenciar sempre a limpeza, né? Visitá-los 2 ou 3 vezes por ano, e em casa você vai ler a suta para os antepassados diariamente para eles, ok? E essa é a parte doutrinária. Isso daí não é simplesmente ler mecanicamente, não. É importante ler como se estivesse estudando juntamente com eles. Então, quando a pessoa lê com esse pensamento de estudar junto com ele, você se concentra em palavras que antes você pensou que tivesse entendido, mas por ter decorado a sutra, você ainda não entendeu ainda a essência daquela parte. Quando você lê explicando, é outra situação, ok? Então faça isso. Feminino, 46 anos, casada, tenho 2 filhas. Minha mãe e minhas irmãs brigam sem parar.
Tenho 3 irmãos que moram no Rio de Janeiro, em casas separadas, mas só vivem em pé de guerra também. Eu não consigo entender o porquê de tantas brigas. O que posso fazer para ajudá-los? Lembra quem leu a Humanidade, lembra que o professor Camilo Kusumoto brigava sempre com a esposa também? Quando ele terminou de fazer a compilação do livro, extraindo da coleção dos 40 volumes da Verdade da Vida sobre o karma, sobre o pecado, parou de brigar. Então, começa a analisar a revelação divina da hegemonia. Os sofrimentos que nós estamos tendo é porque está acontecendo alguma coisa de desarmonia. Por isso que acontece isso. Se fores vítima de algo, atingido por micróbios ou espíritos baixos, basta ser vítima de alguma coisa. Significa, você não está em harmonia. Você não está em harmonia. Então é isso que está acontecendo. Por esse motivo, um fato que eu já notei, inclusive já orientei, falei para uma senhora que não tinha condições não teve condições de passar nenhum Natal em harmonia, eu falei, a suta para os antepassados ajuda a harmonizar a família, porque eles se iluminando vão ajudar a proteger e abençoar a família. E agora outro detalhe, há muitos espíritos que regressaram para o mundo espiritual com mágoa, com ódio, com revolta. Isso é comum acontecer. Principalmente aqueles que foram vítimas de assassinato, que não perdoam a pessoa que o matou. Então, isso daí faz com que as pessoas rancorosas, ou seja, a personalidade da pessoa, depois que ela regressa para o mundo espiritual, continua a mesma coisa. Nós não perdemos a personalidade é a mesma, o costume é o mesmo, né? Então, esse é um fato que, se muitos deles ainda continuam ressentidos, magoados com alguma pessoa, alguém da família, isso acontece mesmo. Principalmente também, outro detalhe, viúvos que casam pela segunda vez. Normalmente, se a pessoa que faleceu era ciumenta, ele ou ela vendo o cônjuge casado com outra pessoa, ele vai ficar com ciúmes, irritado. Lembra o que aconteceu? Quem assistiu o nosso lar viu o caso lá. É um fato real do André Luiz, quando viu a esposa casada com um italiano, ele ficou irritado, nervoso. Né? O ciúmes, o ego, o ciúme, o sentimento de apego faz acontecer isso. Então, por esse motivo, é bom ler a revelação divina da grande harmonia antes da Sutra Sagrada também. Tá ok? Então, até um caso de uma mulher que sofria com problema sério de esquizofrenia do filho, eu falei, se havia coisa de desarmonia, ela falou sim, houve muita desarmonia no passado. Eu falei, então, muitos antepassados continuam brigando ainda no mundo espiritual. Tem uns que não perdoam o outro, tem uma dificuldade enorme para perdoar. Então, e essas pessoas que têm dificuldade enorme para perdoar, justamente aquelas pessoas rancorosas, que têm problema no fígado, né? Então está sempre de cara feia. Está cara feia por quê? Só fica pensando no passado, só fica pensando na desarmonia e não perdoa. Quando a pessoa perdoa, o sorriso, é dizer, né? É orelhas, orelhas. Então, é diferente. Então, se lembrar o tempo que vocês estavam namorando, lembram? Quando discutiam, cada um ia para a sua casa e ficava com raiva, dia seguinte ia trabalhar, pensando, não conseguia nem dormir, ficava pensando na hora do trabalho, nem se concentrava no trabalho, pensando no namorado ou namorada. Quando tocava o telefone, alô? Aí começaram, me desculpa, eu que peço de perdão, aí começaram, aí um perdoou o outro, aí perdoaram tanto que desliga você primeiro. Não, desliga você primeiro. Não acontecia isso, tá vendo? Estou lendo o pensamento de todo mundo, viu? Então, partindo para o perdão, nasce a alegria. Às vezes a pessoa justifica e vê tanta gente assim, quando fica exaltado falando dele, porque eu falei isso para ele, porque a gente vê isso muito no metrô, essas coisas, as pessoas comentando e sempre o ego lá em cima, né? Sempre o ego lá em cima. É um erro, né? Por isso que o mestre fala que aceite é a filosofia dos bobos, né? Que perdoa. Mas aprenda a ser bobo também, né? Aprenda a ser bobo nesse sentido, ok? E procure fazer isso. Outra pergunta? Masculino, 69 anos, viúvo do primeiro casamento e divorciado do segundo. Minha primeira esposa faleceu quando tinha 33 anos, vítima de aneurisma da aorta, e me deixou com 3 filhos pequenos, que vieram a falecer em épocas diferentes, vítima de aneurisma igual à mãe.
Há poucos anos, a minha filha do segundo casamento teve um filho que foi descoberto com hidrocefalia e teve que ser operado às pressas. No último eletrocefalograma foram detectados sinais de epilepsia. A que se devem tantas tragédias e tantas amarguras na minha vida? Há muitas coisas que acontecem por uma série de fatores, né? A ideia de que tem que sofrer porque Cristo sofreu, porque é fruto do pecado, isso causa sofrimento, porque no inconsciente ela quer sofrer, tem desejo de sofrer, gosta de ser vítima, tem gente que tem autocompaixão, autocomiseração, gosta que todo mundo fique lá paparicando, coitadinho, coitadinho. Quem gosta desse tipo de tratamento sempre vai atrair tragédia, acontecimentos ruins, fatos ruins para sofrer. É natural que aconteça isso. Bom, então antes de continuar aqui, a hidrocefalia. Por que o mestre escreveu no livro Melhor e seu Destino, orando pelos antepassados? Não é recomendável construir túmulos em lugares alagáveis. Não é recomendável construir túmulos em lugares alagáveis. Por quê? Porque dependendo do nível espiritual daquele que faleceu, se ele ainda for um espírito novato, que só reencarnou 3, 4 vezes, ele tem muito apego ao corpo carnal. E onde ele fica? No cemitério. Os espíritos mais elevados, que já se encarnaram muito mais vezes, que foram alcançando nível espiritual mais elevado, não ficam no cemitério. Mas aqueles que ficam, e se o lugar é alagável, ocorre uma inundação, ou então fica submerso porque foi construído uma represa hidroelétrica, coisa parecida, é natural que alguém que ainda se julga que ele considera que ele é aquele corpo carnal e aquele jazigo fica embaixo d'água, é natural que ele fique pensando, eu estou embaixo d'água, esse tipo de sensação, e se aproxima de alguém passa a ter hidrocefalia. Então, não é um caso isolado, não. Pelo menos que eu me lembre, que orientei, 3 pessoas que sofreram de hidrocefalia, quando eu falei, veja o túmulo se tem água, tinha água realmente, e sararam, e se curaram da hidrocefalia. Outro caso que gera hidrocefalia é quando tem muita tristeza, né? A tristeza. Quando a pessoa chora de tristeza, chora, então a água líquido cai. Da mesma forma, a tristeza, então, líquido simboliza tristeza. Lembram, algumas pessoas devem lembrar, uma pergunta que veio do interior de São Paulo. Ela falou da parede da casa que estava sempre úmida. E eu dei a resposta aqui na aula. Depois veio um agradecimento, dizer que ficou seco, totalmente seco. Então basta manifestar a alegria, manifestar a paz em casa, ok? E luz, muita luz no sentido, não é de colocar lâmpada de 500 watts, não. É questão de iluminar espiritualmente a família. Então, outro detalhe, leia com atenção o capítulo Espírito da Chuva de Néctar da Verdade. E o que está dizendo lá? Existem espíritos sofredores que não têm coração e sofrem de doenças gástricas, né? Só estou pensando, estou testando para ver se estão dormindo. Então, é exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa ainda não despertou, ainda acha que está doente, sofre dos sintomas que sofria quando estava na Terra, só que o corpo carnal que estava doente morreu, mas ela acha que ainda está com aquela doença. Ainda acredita que está com doença. Isso se chama ilusão. Aquele caso que eu já contei, foi meu funcionário da empresa, a mãe dele tinha tirado todos os dentes, usava dentaduras, na parte de cima superior e na parte inferior da arcada. E ela sentia dor de dente de vez em quando. E como é que a dor de dente dela desaparecia, se não tinha dente? Pingava na dentadura e sumia. É ilusão, né? É um fato que aconteceu, que a pessoa, da mesma forma, quem perdeu, sempre teve dedo e perde a mão. Meu primo, quando você perdeu o dedo na máquina, coisa parecida, ele sente que o dedo está mexendo, mas não tem o dedo. Mas isso é uma gravação que está na mente. Então, ela continua, a sua primeira esposa continua sofrendo do problema, apesar de não ter corpo carnal. Então, outro detalhe, uma pessoa que falece muito jovem, preocupada com os filhos, é natural que essa preocupação como mãe, ainda mais deixando filhos pequenos, ela fica e acaba não indo para um lugar mais iluminado, fica apegada ao filho, e um dos filhos acaba
aquilo que está no capítulo Espírito. Passa a receber a influência da mãe que está com aquele pensamento de que sofre daquele problema e manifesta esse mesmo problema na família, né? Então, é importante que iluminar esse antepassado que está em ilusão. Iluminar, fazê-lo se libertar desse sofrimento. E ali está, em linguagem atual, a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Essa é a missão da Seitonê. A Seitonê não veio para curar doenças, não. Não é com esse objetivo, não. Mas de transmitir, em linguagem atual, a verdade da vida. Ok? Por isso, ajude-a, lendo a Sutra Chuva de Néctar da Verdade, especialmente para ela, 21, 30 ou 49 dias, exclusivamente para ela. Outra pergunta? Feminino, 34 anos, casada. Minha mãe sempre ajudou outras pessoas, muito devota e de bom caráter. Contudo, sempre foi muito doente. Ela acabou de completar 54 anos, mas já há alguns anos depende de uma muleta para caminhar, pois está com os ossos e articulações muito fracos. O que eu poderia fazer para ajudá-la? Olha, a sua mãe precisa ler os livros da verdade, precisa ler constantemente, não é só ler um dia e ficar 20, 30 dias sem ler. Então, há muitos casos assim. Por isso que é importante os seminários na academia. A pessoa fica o dia inteiro ouvindo, dia seguinte continua. Então, ela vai gravando, vai treinando a pensar de uma forma correta. O que acontece com ela é exatamente a explicação que está na Humanidade Isenta do Pecado. O que o mestre escreveu lá? As pessoas boas são extremamente sensíveis à ideia do pecado. Temem o pecado e procuram manter-se longe dele. No entanto, há muitas pessoas boas que ficam doentes. Então, muitas pessoas perguntam em tom de revolta: se existe Deus, por que ele permite que as pessoas boas fiquem doentes? Como se Deus ficasse julgando, né? Como se Deus que causasse isso tudo. Se existe Deus, por que ela deixa uma pessoa tão boa e virtuosa como fulano ficar doente? Então, isso não quer dizer nada. Independe de ser boa ou não. Então, se a pessoa é boa, mas está sempre com medo, ou então odeia calado, ou então sugestionado por coisas, por uma série de doenças, acaba adoecendo, mas não tem nada de ser boa, não. Simplesmente ela se permitiu que acontecesse isso. Aí o mestre continua. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, existe uma passagem onde Jesus diz que o Pai que está no céu faz chover sol para os bons e maus e manda chuva para o justo e para o injusto. Isso significa o quê? Se Deus manda chuva para o justo e para o injusto, ele não julga. Ele não fica avaliando, julgando quem é justo e quem não é injusto. Para ele vê todo mundo como filho de Deus. Então, esse é um ponto importante. Portanto, Deus verdadeiro é aquele que ama imparcialmente a todos. Impossível que Deus, que nos aceita a todos com amor e misericordioso e infinito, nos castigue cruelmente, fazendo-nos contrair doenças terríveis por causa dos erros que tenhamos cometido. Então, se uma pessoa normalmente ela tem muito medo do pecado, e se ela cometer um pecado, é um tormento enorme, uma tempestade do copo d'água que ela vai fazer. Por isso, ela mesmo fica se autoacusando, se autocondenando e buscando uma autopunição. Inconscientemente, ela mesmo que vai fazendo tudo isso, porque ela é muito sensível, ela é muito, igual você beliscar o cotovelo. Se você beliscar o seu cotovelo na mesma intensidade de beliscar aqui o antebraço, você vai ver que aqui dói, mas aqui não dói. Então, da mesma forma, tem gente que não é sensível, mas tem gente que é muito sensível, então muito emotiva. Geralmente, pessoas que têm um coração bom, coração muito bom, muito emotivas, são dessa forma. Então, por isso, tem que aprender a ser mais forte nesse sentido, compreender a verdade e aprender também a não ficar se condenando, autocondenando. E outro detalhe, aí no caso da sua mãe, por acaso, agora estou falando por causa ligado para o problema da perna dela, ok? Por acaso não aconteceu algo entre ela e os pais dela, ou entre ela e os pais do seu pai? Ou seja, com o sogro, a sogra, o papai e a mamãe? Alguma coisa pode ter acontecido que ela ficou muito aborrecida, muito chateada, né? Ou com o próprio pai. Isso faz com que as pernas fiquem fracas, né? Ou seja,
As pernas enfraquecem quando nós não respeitamos, nós não reverenciamos e não amamos as pessoas que devemos amar, devemos reverenciar, devemos respeitar. Então, isso acontece dá enfraquecimento das pernas. Então, quando nós passamos a ter gratidão, as pernas ficam boas. Né? Aquele caso que aconteceu na década de 80, em Ibiúna, 70, 80, eu estava lá como um orientador, e um senhor lá que tinha as pernas arqueadas, assim, a sola do pé ficava para cima. Então, eles para andar, então ele precisava colocar a mão na parede para fazer com que a sola do pé pudesse ficar para baixo. Aí, só nessa hora que a sola do pé encostava no chão. E assim ele esticava, aí fazia contra a perna, e assim, e aí quando ele ia dar um passo para poder avançar um pouco, a perna voltava para cima outra vez. Aí, então, novamente ele tinha que fazer isso, a perna esticava assim. Então, vendo aquilo, eu percebi. Odeia o pai ou a mãe, com certeza. Por isso que na parte explicatória da oração mútua, que é uma parte muito importante, é fundamental, não é somente a oração, mas a parte preparatória, a parte de explicação da oração mútua é muito importante. Então, falei muito sobre a necessidade de amar e perdoar papai e mamãe, perdoar papai e mamãe. Então, depois, terminou a oração mútua, ele ficou de pé e começou a andar. Ele confessou que tinha ódio mortal do pai. Né? Então, às vezes, a pessoa ela é abandonada, o pai, a mãe é solteira, ficou grávida e o namorado não assume, e o filho depois, a mãe, ao invés de... não conhece, né? Não conhece a Itionei, fica só criticando, falando mal, e o filho cresce com ódio do pai. É muito comum acontecer isso. Por isso que vê muitas pessoas assim, revoltadas, perdidas, assim, moradores de rua, que falam sozinho, brigam. Na verdade, muitas delas é por causa desse detalhe. Né? Então, elas, dentro do campo da psique dela, esse desvio mental que passa a ter é uma fuga também. É uma fuga porque ela quer viver no outro mundo, mas não exatamente da forma como nós vemos o mundo. Então, ela fica falando sozinha, ela imagina coisa, então ela está no mundo dela, totalmente fora de si. Tudo por causa do ressentimento que guardou do pai e da mãe. Né? Então, esse é um detalhe que precisa fazer com que ela analise, faça uma autoanálise, procure lembrar o que aconteceu. E, às vezes, a sogra, querendo ajudar, vai explicar uma coisa, a nora sempre já vê como implicância da sogra. Então, essa coisa que fica, né? da sogra querer ajudar a nora, como se fosse filha, mas a nora não vê como isso, ela vê como implicação, como uma pessoa que está incomodando, está lá para perturbar. É nesse sentido que ela vê. Tá? Então ela precisa ler a Sutra Sagrada de manhã para os antepassados e à noite palavras do anjo. Em seguida, acrescentando, ou na primeira Sutra de manhã ou na da noite, acrescentando uma oração da verdade em orações. A última. Feminino, 34 anos. Realizei alguns exames recentemente, apresentou um crescimento de superbactérias no intestino. Não estou conseguindo ingerir alimentos que tenham leite e alguns outros alimentos. Me dá muito mal-estar, fazem mal assim que consumo. Gostaria muito de voltar a comer os alimentos normalmente e não ter dores todos os dias. Pode me orientar com alguma prática? Bom, você procure verificar. Talvez até você saiba se aconteceu do vovô, da vovó, ter falecido algum antepassado que tenha morrido com problema intestinal, estomacal, coisa parecida. Se descobrir quem foi, então leia a Sutra Especial 21, 30, 49 dias. Isso do lado espiritual. Mas do lado psicossomático, dentro do seu dia a dia. A revelação divina diz, se és ferido por algo, atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás em harmonia com alguém. Você não está em harmonia com alguém, então você mentalmente fica criticando. Né? Quando está em harmonia, você passa a ter amigo, e amigo não prejudica amigo. A pessoa é prejudicada quando se vê que tem inimigo. O inimigo prejudica a outra pessoa. Então, quem é amigo não passa a ser vítima de nada. Por isso, perdoar do fundo do coração essa pessoa com quem você teve algum problema e
pôr em prática o que Cristo ensinou. Não adianta colocar um crucifixo no peito se não pratica o que ele falou. Ele falou, perdoai 70 vezes 7, e ainda disse, amai os vossos inimigos. Então, tem muitas pessoas que são inimigos, e voltam a reencontrar na outra encarnação, continuam inimigo, voltam a reencarnar, e chega uma hora e fala, você tem que dar um jeito, ou você se harmoniza, ou então Deus faz com que você se reencarne cada vez mais próxima dessa pessoa, para aprender a perdoar. Aí chega um ponto que ela vai nascer como parente, vai nascer como filho, para aprender a perdoar. Tá? E o Ramatiz ainda explica assim, que aquelas pessoas xenófobas que têm um corpo e duas cabeças, são pessoas que foram inimigas há muitas vezes, muitas encarnações. Então chega um ponto que nasce num único corpo, duas cabeças, para aprender a amar e aprender a perdoar a si próprio. É castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. Porque o objetivo da vida é a nossa evolução espiritual, não é conhecimento cultural e intelectual, mas o nosso desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual se faz com que nós possamos manifestar cada vez amor e ser mais útil às outras pessoas. Então, pessoas que são muito egoístas, ela pode pensar que está levando vantagem. Temporariamente pode pensar que está levando vantagem. Mas depois chega um momento que ela vai chegar à conclusão que ela viveu de uma forma muito egocêntrica, muito egoísta, e não evoluiu nada, né? Então, não é o caminho viver dessa forma. O caminho é cada vez mais manifestar sempre o amor de Deus como filho de Deus, e aquela frase, né? Aquela frase que, se você não ama quem você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Está na Bíblia isso, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Daqui vai ser um abraço que dei na aula 99. Regional Araçatuba, Andradina, Santos, Ambaré, Bertioga, Guarujá, São Vicente. Abraço para Cuiabá, Rondonópolis, Associação Lucas do Rio Verde, Associação Lucas da cidade de Cáceres, Barra do Garças, Campo Verde, Tangará da Serra. E abraço para Manaus e Boa Vista. Falar em Manaus, Pretora Ilka, seu esposo, o pretor e coronel Vanderlei, e mais cerca de 15 integrantes, eles fazem a caridade mesmo, não é só falar, não. 317 macaronadas, 317 garrafas de água, 317 revistas aceitonê e 317 pirulitos. Pirulito é sobremesa, né? Então, sorte, muitas pessoas dizem, fulano tem sorte. Sorte é a colheita de karmas bons que nós plantamos. Isso que é sorte, não tem outra solução. Okay? Então, com certeza, essas pessoas aqui que fazem esse trabalho, nas outras encarnações, não vão passar fome, porque eles não deixam as pessoas passarem fome. Estão criando karma bom de não deixar ninguém passar fome. Então, isso é um ponto muito importante que não podemos esquecer. Ok? Bom dia, reverência. Seguindo a orientação do pretor Heitor Miyazaki na aula anterior, despertei para o incentivo da minha esposa e resolvi presentear meu pai Raimundo Alves de Lima com um belo corte de unha. Ele fará 80 anos dia 21 de julho, muito obrigado. E aí está, olha o filho maravilhoso cortando a unha do pé do pai, né? Parece que não é nada, mas é amor é importante. Então vamos na página 62, regeneração de um jovem. Página 62 do livro A Verdade da Vida, 34. Então quem já leu, acho que já decorou esse eu estou lendo 4, 5 vezes para poder explicar uma, né? Então tem um senhor chamado Saiki, ele é praticante mesmo da Seitan, uma pessoa muito iluminada. E ele, vendo um jovem que estava com problema só vivia nos bordéis, então ele deu um livro A Verdade da Vida e passou também a orar. Então ele diz o seguinte: soube de um amigo residente em Naka, Kobe, andava muito preocupado com o filho, que levava uma vida desregrada, frequentando assiduamente os bordéis. Resolvi ajudá-lo,
No intuito de regenerar esse jovem, que ele ofereceu um exemplar da verdade da vida, recomendando que lesse com atenção. Além disso, passou a incluir frequentemente na sua meditação em Shinsokan uma oração que para que manifestasse a imagem verdadeira, a natureza divina do rapaz. E o jovem, mesmo ter lido o volume da verdade da vida, não despertou, não entendeu ainda. E não conseguiu abandonar o vício de ir a bordéis. Então, certa noite, ele tomou um bonde para ir no bordel. E antes de chegar no bordel, sentiu uma dor de cabeça terrível, que desceu do bonde e pegou outro bonde para voltar para casa. Passado alguns dias, novamente, ele estava indo para o bordel e novamente dor de cabeça. Pegou o bonde de volta e voltou para casa. E acabou nunca mais indo para o bordel. Então, aí um detalhe. Pessoas que sofrem, né? Muitas vezes pessoas sofrem com cônjuge ou filhos, pare de reclamar. Né? Só reclama, lamenta, reclama. E pare de reclamar e faça como fez o senhor Saiki. Simplesmente deu o livro e passou a mentalizar, a orar. Então, lembrando o significado da palavra orar em japonês, ideograma, né? Inoro. Inoro é orar. E esse kanji, esse ideograma I significa vida. Né? Noro é declarar, afirmar aquilo que você sente, aquilo que você vibra. Por isso que cada pensamento é uma oração. É uma oração. Porque é aquilo que você está declarando, que está vibrando. Por isso o senhor Saiki, se o senhor Saiki ficasse pensando no passado do jovem, ele só vai para o bordel, ele só vai para o bordel. Olha, ele só vai para o bordel. Ele continuaria indo para o bordel, mas não, ele não ficou olhando isso, ele não ficou pensando, ele vai para o bordel. Começou a transcender tudo isso. Lembra que na meditação em Shinsokan, nós dizemos, após o canto evocativo, neste momento deixe o mundo dos 5 sentidos. O que é esse mundo dos 5 sentidos? Os 5 sentidos corpóreos que captam o mundo exterior. Ou seja, esse mundo fenomênico. Deixamos esse mundo dos 5 sentidos e adentramos, conseguimos entrar no mundo absoluto de Deus. Ora, se nós estamos entrando no mundo absoluto de Deus, que é o mundo celestial, o mundo da imagem verdadeira, você tem que ver como Deus e pensar como Deus. Você está nesse mundo de Deus, absoluto de Deus. Então veja como Deus pensa. Veja como Deus vê, pense como Deus pensa. Então, estando nesse mundo, o que você tem que ver? Ficar vendo os aspectos fenomênicos ou ficar vendo a natureza divina da pessoa? É isso que tem que fazer, ver a natureza divina da pessoa. Então o senhor Saiki passou a ver a natureza divina desse jovem, vida sublime, perfeita, maravilhosa, e ele começou a se manifestar. Então esse amor desprendido do senhor Saiki fez com que aquele jovem sentisse uma terrível dor de cabeça e não fosse para o bordel. E outra vez que ele tentou dor de cabeça, não foi para o bordel. Então perdeu o hábito de ir para o bordel. Então, esse é um ponto que manifestar oração, a oração é a força que o concretiza. É por isso que a oração é feita com muito amor, com muita fé e devoção, muito amor, né? Amor, não adianta falar por falar, mas viver o amor, aí sim que a oração faz efeito. Então, no instante que o jovem sentiu dor de cabeça, na segunda vez, aí já viu que não era mais para que ele fosse mais fazer isso. Então, por isso, em vez de reclamar o que aconteceu, veja o interior da pessoa, veja o Deus interior da pessoa, veja o Deus se manifestando na própria pessoa. Vamos para a página 63. Na página 63, no último parágrafo, tudo transcorre como nós desejamos. Os feitos milagrosos do senhor Saiki se propagaram rapidamente. Ele tinha um conhecido, que aqui vamos chamar de Y, cujo filho inventou um novo tipo de geladeira. Que geladeira é essa? Na época, as geladeiras não faziam gelo. E o filho desse senhor inventou uma geladeira que conseguia fabricar 5 quilos de gelo. Então, a característica dessa geladeira é que possuía um dispositivo para produzir até 5 quilos de gelo, que dispensava as donas de casa do trabalho ir para comprar gelos. Precisava comprar gelos, né? Porque não fazia gelo. Então, para a época, era uma coisa fabulosa. E esse senhor falou para o seu Saiki,
tem um grupo de pessoas interessadas e o capital, para o capital inicial de 100 mil ienes para começar a produzir essa geladeira. Então foi sugerido falar com o senhor, que era presidente da fábrica de gelo da Nippon, um capitalista muito poderoso. Mas certo dia, esse amigo do Saik falou o seguinte: amanhã eu vou me encontrar com esse senhor MH, que é o diretor-presidente da fábrica de gelo da Nippon. Eu gostaria que você fosse comigo. Aí o senhor Saik falou o quê? Mas eu não conheço nada de geladeira. Não é isso. O importante é que você atrai sorte. Você indo vai me dar sorte. Depois explico por que isso. Aí o senhor MH, esse senhor, diretor-presidente da Nippon, vendo que era uma pessoa muito crítica mesmo, olhava muitos detalhes, a pessoa tinha medo de apresentar alguma coisa para ele, porque ele sempre via alguma coisa com detalhes que ele até reprovava. Mas, nesse dia, aconteceu o contrário. Ele falou: parabéns, você teve uma excelente ideia. Disse: trata-se de um invento que merece ser amplamente difundido. E para isso será preciso mais do que uma microempresa, vai precisar mais do que uma microempresa de 100 mil ienes. Então, vamos montar uma empresa maior com capital de 1 milhão de ienes. Para quem achava muito 100 mil ienes, ele fala assim: 1 milhão de ienes, o homem quase que desmaia, né? Quase que desmaia. Imagine, um super capital assim, para a empresa é realmente uma coisa maravilhosa. E assim o objetivo inicial foi se concretizado. E aí, um detalhe, na página 64, o seguinte, aí ele falou assim: o encontro foi de êxito. Esse amigo do senhor Saik falou: o encontro foi de um êxito muito grande graças a você. E reverenciou o senhor Saik, né? E aí o senhor Saik falou: não, mas não fiz nada, né? Mas vamos analisar por que aconteceu isso de dar sorte. Por que o senhor Saik leva a sorte? Porque, como esse amigo disse, você estando do meu lado, vai dar sorte. Mas por que isso acontece? Primeiro, autoconfiança que ele transmite para o senhor Saik, transmite autoconfiança. Igual no esporte, quando tem a presença de um craque, de uma pessoa muito boa, melhor jogador do time que está jogando, a pessoa pega autoconfiança e joga com mais desenvoltura, né? Não fica tão preocupado assim, joga com mais autoconfiança. Eu lembro quando estava no colegial, então de vez em quando nós tínhamos que ir na quadra e jogar basquete. E eu, com 2,20 metros de altura que eu tenho, eu era o mais baixinho, né? Mas tinha outro baixinho, mais baixo que eu ainda. Mas era um craque muito bom no basquete. Então, quando ele jogava, ele era o melhor da escola, apesar de ser baixinho. Mas ele dava uma autoconfiança, além disso, ele elogiava. Tá bom, vamos, na próxima vez você acerta, não sei o quê. Então, ele não criticava ninguém. Todo mundo sentia assim, uma certeza que iria melhorar, porque ele falava isso durante o jogo. Vamos, tudo bem, não faz mal, não esquenta a cabeça, não. Você errou, mas na próxima você acerta. Coisa desse tipo acontecia. Segundo detalhe, a vibração que irradiava o senhor Saik, ele irradiava uma vibração boa. Lembra que a vibração que a pessoa irradia, de acordo com o pensamento e sentimento, a aura é uma aura clara, bonita, né? E a vibração daquele que é negativista, pessimista, materialista, carrancuda, é uma aura cinzenta. Tá? Até nisso a vibração aparece em forma de cor na aura. Então, o choque, por exemplo, quando o mestre esteve no Brasil segunda vez em 73, o choque que as camareiras sentiam quando passavam em frente ao quarto que estava o mestre hospedado. Então, uma dizia para a outra: cada vez que eu passo na frente daquele quarto, sinto um choque. Então, o que era isso? É vibração, né, que o mestre irradiava, essa vibração maravilhosa. Outro caso que o mestre cita não sei se for, não lembro o nome dessa pessoa, mas ele era um reverendo da igreja Unity. Então ele disse que quando ia no determinado hotel, ele sentia uma paz no quarto. Falou que em outros hotéis ele não sentia. Ele foi perguntar
Porque o que acontecia? Aí o gerente do hotel falou o seguinte, que tinha uma camareira que ela rezava, abençoava todas as pessoas que iriam se hospedar naquele quarto. Então deixava o quê? Uma vibração boa naquele quarto. Então quem se hospedava naquele quarto sentia aquela paz, porque ela deixou essa paz. Então agora veja como que são muitos lares onde não tem essa paz e só tem briga. Você não se sente bem, né? Por que muitas pessoas, quando chegam na academia, qualquer academia da Seitonê, sentem uma paz interior, né? Tem pessoas que se curam só de colocar o pé dentro da academia, já ficam curadas. Terceiro item, o pullover, que aconteceu com um garoto de 4, 5 anos no Japão. Toda vez que ele usava aquele pullover, ele adoecia. Usava aquele pullover, adoecia. Por que acontecia isso? Porque aí foi descoberto, está no livro da Verdade da Vida, que aquele pullover foi confeccionado por uma empregada no momento que estava com ódio da patroa. Então ela deixou vibrações de ódio naquele pullover. Então o garoto usava aquele pullover e adoecia. Outro fato que mostra que até a vibração fica nos objetos, lembro da Verdade da Vida, volume 9, no momento que a Rene, em estado de hipnose, pegou uma joia antiga, e ela disse, essa joia não é estranha para mim, não. Eu conheço essa joia. Aí ela disse, essa joia foi minha quando eu me encarnei, na outra encarnação, quando eu fui egípcia. Mas fica no matéria, no objeto também. Okay? Então, importante, certas coisas que foram fabricadas no momento de discórdia, de briga, de greve, por exemplo, então não tem uma vibração boa, mas tudo que foi feito com amor, né, com muito amor, com muitas orações, ela fica com aquela vibração boa. Okay? No princípio existia o verbo, e o verbo estava com Deus. Lembra dessa frase? João, capítulo 1, versículo 1, né? Esse verbo, essa palavra verbo, é vibração de Deus. É vibração de Deus, ok? É o verbo, é a vibração de Deus. Isso está no livro Preleções, segundo João. No livro Humanidade e Santo Pecado, o mestre escreveu, pensamento é igual vibração mental. Pensamento é vibração mental. Tá? Pensamento é vibração. Por isso que as mentes se comunicam. Porque ela tem uma vibração, ela tem uma onda que se propaga. E o outro capta essa onda. Então, é natural que haja essa sintonia para outra pessoa. No livro A Verdade da Saúde, página 126, a diferença entre a consciência, quando a pessoa tem a consciência, e a coisa que é matéria. A consciência, a conscientização, quando a pessoa tem para saber se a pessoa entendeu a verdade, ela tem quando chega numa conscientização, ela tem consciência daquilo lá. Ela tem uma conscientização, ela se conscientizou da verdade, né? Então, a consciência é a vibração extremamente sutil e transcendental do espírito. É uma vibração sutil e do espírito que transcende, não fica aqui na fase da Terra. E a matéria é vibração grosseira, ok? Então, observe, outra coisa, vocês podem ver que a pessoa que está vibrando de acordo com o pensamento, de acordo com o estado mental da pessoa, há pessoas que chegam perto de vocês, algumas falam, eu sinto bem falar com você, eu sinto bem conversar com você, porque você está irradiando vibrações de paz, de amor, de espiritualidade. Não é? É ao compasso que tem algumas pessoas que não transmitem isso, ao contrário, você fica... Os vampiros, né, que ficam sugando essa energia prana. Então, são as pessoas ainda que estão muito, muito longe de irradiar luz, ao contrário, fica sugando dos outros. Okay? E que vibração sentiu estar dele, quando depois que ele ficou sofrendo aquele castigo severo e ficar 12 horas pendurado, amarrado uma corda, e até que desmaiou e foi jogado no chão e sonhou com Jesus Cristo. Que vibração que ele sentiu quando viu Jesus Cristo. Uma coisa, um amor, que ele falou, um amor tão forte que eu nunca senti, nunca vi na minha vida. Então, o olhar de Jesus Cristo mostrou como que era a alma de Cristo, né? A alma de Cristo, ou seja, o próprio Jesus Cristo apareceu no próprio olhar. Por isso que o olhar é a expressão da alma da pessoa. Então,
a pessoa que tem um olhar muito puro, né? É porque tem um coração muito bom, tem muita espiritualidade, muito amor. É isso que acontece. Então vocês podem ver que estátuas assim, fotos, imagens desenhadas de anjos, o olhar é muito dócil, ok? Então a vibração do local também transmite paz. Uma vez lá na Bahia, um senhor de um clube, dono de um clube, pediu para o pessoal da Seixonia fazer reuniões semanais lá. Então ele disse, cada vez que vocês fazem reunião aqui, fica uma vibração de muita luz, muita paz. Então façam sempre aqui. E outro que aconteceu, uma associação local da Seixonia Regional Campinas, abriu uma associação, foi aberta uma associação e funcionava onde? Dentro do clube do estádio do Guarani Futebol Clube. Aí quando, depois de algum tempo, esse pessoal da Seixonia foi falar com os diretores lá do Guarani, nós vamos sair, nós vamos para outro local. Tá? Falando, não, pelo amor de Deus, quando vocês vieram aqui em 1976, 76, né? 78, nós somos campeões brasileiros. Então não saia daqui, pelo amor de Deus. Então, tudo isso é coisa que vibração que irradia. Vamos para a página 67. Agora já entenderam, né? Então, vários tipos de vibrações, mas as vibrações boas, todo mundo gosta da vibração boa. Página 67. O senhor Saí que ficou preso no sanitário. Ele estava numa hospedaria, e até o nome da pousada, e foi no sanitário. Só que o trinco de dentro não estava funcionando. Então ele encostou a porta. E alguém passou lá de fora, viu a porta entreaberta e fechou por fora. Então ele achou ridículo ficar gritando, ei, me tire daqui, né? Então ele não fez isso. Mas simplesmente começou a fazer Shinsokan. Para que alguém fosse lá e abrisse a porta. Não durou 5 minutos. Aí chegou uma funcionária da pousada, abriu a porta. Aí ele perguntou, mas por que você veio aqui? Ele falou, a empregada falou, eu tive a impressão de ouvir um chamado nesta ala e vim verificar. Eu tive a impressão de um chamado, e realmente teve a chamada, né? Como não havia ninguém, e eu ia embora, foi então que eu ouvi batidas na porta. Quando o senhor Saí que sentiu que tinha gente passando perto, ele bateu na porta, então foi quando ela foi lá e abriu a porta. Mas ela disse, eu senti que alguém estava me chamando, uma chamada desse lado. Então é as mentes se comunicando, ok? A vibração mental, comunicação mental. E na página 76, essa história é uma história sem causar, é horripilante, mas é até interessante para aprender. Velho esgrimista. Então, certa vez apareceu na sede central da Seixonia o senhor Kusumi, um velho esgrimista, e que foi lá levado por um senhor chamado Tsujimura. E ele sofria de semiparalisia no braço esquerdo e foi pedir orientação para o mestre. Aí ele disse o seguinte, que sofria essa semiparalisia no braço, e o mestre falou o seguinte, uma frase curta, o senhor maltratou muita gente, não foi? Vendo o braço dele naquele estado, o senhor maltratou muita gente, não foi? Aí o velho começou a contar a história, que matou 24 pessoas durante a guerra russo-japonesa, e até quando estava numa da cidade, um amigo perguntou se ele era hábil assim, na espada, e viu uma pessoa andando do outro lado da rua, simplesmente andando. Ele foi lá, pegou a espada, papai cortou e guardou a espada, para mostrar que era rápido, guardou a espada, antes da pessoa cair de vez no chão, morto. Ele falou, mas não fez nada, né? E o mestre, ouvindo aquela história, ele ficou assim, muito triste. E depois matou, outra coisa que ele falou, que ele degolou 85, o matador degolou 85 bois. Aí depois que ele falou que, outro detalhe de um ladrão, que ele entrou na casa dele com uma espada, e depois ele viu que
Ele, como era mestre na espada, no kendo, na espada, só espada de samurai mesmo, ele viu que esse ladrão estava com a espada abaixada, um pouco baixa. Eu falei, então ele não é tão bom assim, mas ele acabou matando esse ladrão. Posteriormente ficou sabendo que esse ladrão era surdo-mudo, então ele não escutou, não entendeu o que ele falou para ele. E acabou matando essa pessoa. Aí, outras coisas que ele andou falando, que matou, contando as peripécias, e o mestre ficou quieto, não falou nada. Aí, no dia seguinte, foi lá esse amigo desse velho, falando que ele está muito mal, que não está bem, e que o mestre não orientou, e o mestre, deixando transparecer uma fisionomia de tristeza, muita consternação pelo que o velho falou. Então, esse amigo falou assim, será que ele vai ficar bom? O mestre falou, olha, se ele vai curar ou não, depende da mente dele. Depende da mente dele. Por que ele falou isso? Ele não se arrependeu de nada do que ele fez. Então, ele não se arrependeu de nada do que ele fez. Ele não tinha consciência do que estava fazendo, de matar pessoas inocentes. Não tinha consciência. Somente com ego lá em cima para mostrar que eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. E matando muita gente, devorando 85 bois. Então, depende muito dele. Ou seja, enquanto ele não tiver consciência, não se colocar no lugar do outro, não tiver amor, sentimento de misericórdia com o próximo, não dá para fazer nada. Não adianta falar, né? Não tem jeito, não tem condições. Ele está muito longe de entender a verdade, muito longe. Então, por isso que o mestre falou, depende dele, né? E aí tem um relato. Boa tarde, muito obrigado. Tinha muita desarmonia com a minha mãe, fiz muitas orações de perdão e não conseguia perdoá-la. Fiz uma sessão de terapia onde expressei toda a minha mágoa dela, mas ainda falta algo. No dia seguinte, fiz a leitura do livro do professor Heitor Miyazaki, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder aos Antepassados. Ela leu o livro para os antepassados. E chorei muito durante a leitura. Li o livro todo em 2 horas para os meus antepassados e chorava pedindo perdão à minha mãe. Aí eu senti uma emoção maravilhosa, quando senti que a perdoei de verdade, e na verdade ela que deve me perdoar, né? Quem escreveu isso foi a Andréa Vieira Praza, Regional Goiânia. Então, esse é um sentimento que a forma como ela leu o livro é aquilo que Cristo orientou para as pessoas ouvissem o Sermão da Montanha, que Cristo, quando Cristo foi fazer o Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele falou, bem-aventurados as pessoas humildes, né? Ouvir com humildade, que deles é o reino dos céus. Então, Cristo realmente ele sofreu muito com os escribas e fariseus. Escribas e fariseus estavam em todo lugar como se fosse um espião para ver o que ele falava, para condená-lo, para levar à condenação. Então, por isso que Cristo, algumas pessoas descobriram que ele fez mais de 30 parábolas. Mas por que ele fazia parábolas? Para que os escribas e fariseus não entendessem o que ele estava falando. É como se falasse, um estrangeiro viesse aqui negociando e falar no idioma deles para que o brasileiro não entendesse. Uma vez eu estava em Paraguai, estava lá o senhor Oscar Catalino, pretor Oscar, estava com ele. Como ele estava como presidente doutrinário do Paraguai, então eu estava lá. Aí ele conversando, nós fomos conversando, eu falei um pouquinho e tal. E aí 2 paraguaios começaram a falar, esses brasileiros, e não sei como se xingar, e o senhor Oscarino respondeu em Guarani. Ele falou em Guarani, falou, olha, eu sou paraguaio, eu entendi tudo que vocês estão falando. Não fala mal do povo brasileiro, não, que o povo brasileiro está ajudando muito o nosso país. Aí esses 2 que estão falando mal dos brasileiros ficaram com vergonha, falaram, desculpa. Eu falei, eu moro no Brasil, mas eu nasci aqui. Eu entendo tudo que vocês estão falando, né? Então, por isso que às vezes a pessoa não percebe e sem querer acaba dando fora. Uma vez tem um conhecido que estava lá no Japão e sentado no ônibus, aí entrou um grupo de brasileiros, tira foto. Tem a cabeça de um japonês já muito grande. Ele falou, você quer que eu saia? Eu saio. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Ele não sabia que era brasileiro que estava lá. Então, às vezes, precisa tomar muito cuidado, viu? Para não dar fora. Vamos recapitular rapidamente.
A sétima declaração eliminadora, a segunda declaração, acreditamos que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito, e acreditamos que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo, que são 2 pontos. Acreditamos na lei da manifestação da vida, na lei da manifestação da vida, a lei de Deus que rege todo o universo, e que, estando de acordo com essa lei, aí iremos progredir infinitamente. Em outras palavras, é o que Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo. E virão de acréscimo, né? Então, você estando de acordo com Deus, não é somente rezar, mas manifestar aquilo que Deus nos ensinou. Se estás diante do altar para fazer uma oferenda e lembrar que tem algum ódio contra o teu irmão, primeiro vai lá fazer as pazes, depois você volta aqui. É a revelação divina, reconcilia-te com... Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é o amor, porque Deus é amor. Essa é a linguagem do amor, essa é a linguagem de Deus. Se não manifestar com amor, as coisas não dão certo, em qualquer lugar. Então você vê numa empresa, acontece muito acidente de trabalho, com certeza entre eles, entre o grupo, as pessoas não estão em harmonia, estão revoltadas, criticando, ou então estão em desarmonia em casa, então vivem sempre brigando mentalmente com alguém, por isso que acaba acontecendo acidente. Então, porque aconteceu assim, trabalham no computador e deu aquela dor no braço, não sei o quê, e tem que passar pomada aqui. Mas no lugar que a pessoa trabalha com harmonia, com amor e gratidão, não acontece isso. Acontece quando não trabalha insatisfeito. Insatisfeito, então, isso que acontece. Por isso que o mestre diz: a lei da vida atua para fazer crescer e não para regredir. Você estando com a lei da vida, que é a lei de Deus, você é para evoluir, para evoluir, não para regredir. Então, a semente que você joga, que você planta, ela cresce, não vai para o subsolo, ela cresce para o alto. Então, e quem regride não está de acordo com a conformidade com a lei da vida. Está fadado a fracassar no mundo fenomênico ou terrenal. E acha que o concorrente que o venceu. Assim que o mestre cita. Mas, na verdade, não foi o concorrente que venceu. É ele que não está em harmonia, é ele que está em ilusão para acontecer esses detalhes. Okay? Então, são fatos que a pessoa, muitas vezes, está com a faca e o queijo na mão, mas não aproveita. E às vezes a pessoa vai perceber isso longe, né? Quando eu estive no Japão, primeira vez, eu conheci um filho de um pretor. Falou: professor Heitor, eu sou filho do fulano. Ele falou assim: meu pai falava muito Seitonê no Brasil, mas não queria saber não, eu só vim conhecer o valor Seitonê aqui no Japão, quando estava longe, né? E pelo menos umas 3 pessoas que eu ouvi falar, que moravam aqui perto, passavam em frente à sede central, e só foram conhecer a Seitonê quando mudaram para outro estado, para outra cidade. Aí conheceu a Seitonê. Então, na verdade, a vida 1 ainda diz o seguinte: devido à existência desses estímulos, desse material de reflexão, é dada a oportunidade para cada um refletir e para se purificar. Então a pessoa passa por momentos difíceis, e alguns acabam fracassando no que está fazendo. E então o mestre diz: ela aprender por que está acontecendo tudo errado na vida dela, ela tem que fazer uma reflexão e se purificar de algo que está acontecendo, que ela ainda guarda dentro dela, que está causando essa decadência, né? Esse é um fato que acontece muitas vezes, a pessoa não percebe. Então, conheci muitas empresas, por exemplo, que no momento que os herdeiros começaram a brigar por causa da herança, a empresa foi... E muitas delas faliram, né? Então, o chefe da empresa começou a fazer coisas que não deveria, não dando valor para a família, e se aventurando, a empresa começou... Então, muitos casos assim, sentimento puro de autopunição, né? Sentimento puro do que é não viver de acordo com a lei da vida. Então, esses fatos também, de pessoas que ficam brigando por causa da herança, e não sai herança, e ficam brigando por uma coisa que ele não construiu nada, ele ganhou de mão beijada dos pais, mesmo assim não tem gratidão para os pais, e só ficam pensando na herança, por isso que não sai a partilha. E aí eu falo: com certeza, a partilha não está saindo, porque estão pensando só no dinheiro e não estão pensando nem em visitar os jazigos da pessoa que deixou a herança. Ou seja, onde está a gratidão? Não tem gratidão,
né? Então, para receber é preciso dar. O que estão dando para a pessoa que deixou toda aquela fortuna? Nada, só ficam brigando. Aí é lógico que o vovô lá que deu herança, o papai que deixou herança, muito bonito, então não vai sair essa partilha não, e segura a partilha, né? Então é muito comum, quando se harmoniza, a partilha sai. Tudo isso é consequência da manifestação do amor, né? Estando em ordem, em harmonia, ordem é progresso. Ordem, consequentemente, vem o progresso, certo? Acabou o tempo. Muito obrigado a todos. A Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichonoye do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida.
e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seichonoye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!